aí, todo mundo bem? Espero que sim. Preparados para mais uma aulinha de interpretação de texto? Vamos lá? Primeira dica que eu te dou, já pega todas as suas anotações, nós vamos dar continuidade à nossa linha de raciocínio da nossa aula anterior, ok? Então hoje a gente vai ter um momento de revisão da aula anterior e nós vamos dar continuidade a esse processo. Então eu coloquei como título, então, tipologia textual, ok? Por que tipologia? Porque eu quero te mostrar que dentro dessa constituição, ok? É nada mais do que toda a nossa análise, certo? Em todas as nossas aulas, o ato de você pegar um texto e interpretá-lo, nós estamos analisando o que está dentro disso daí, da própria tipologia textual, ok? Do tipo desse texto, tudo bem? E acima de tudo, o que é super importante é a gente entender essa estrutura de elaboração dessas tipologias textuais, ok? Então, já falei demais nesse comecinho, pega suas anotações e segue comigo, vamos lá? Aula número 9. Tipologia textual, e você deve estar se perguntando, Valéria, tipologia é aquilo que eu tenho como aquele modelo tradicional, a descrição, narração e a dissertação? Você está certo, olha lá. Quando se fala em tipos de texto, normalmente nos limitamos ao enfoque tradicional, ok? A descrição, a narração, a dissertação. Agora, isso é tido como o modelo tradicional, tudo bem? Eu quero te mostrar então que os tipos de texto eles funcionam como modos de organização limitados, ok? Acima de tudo, os gêneros, olha isso, gêneros textuais são os chamados textos materializados, encontrados em nosso cotidiano. A gente vive isso, compõe isso, né, trabalha com a questão das próprias produções textuais em cima disso. O que eu quero que você relembre e já faça o seu mapinha mental é o seguinte: tipologia textual já puxa as suas setinhas, que eu tenho a descrição, a narração e a dissertação. Fechamos. Olha o próximo. Existem muitas modalidades, mas todas elas se valem de processos de composição que são classificados nesse modelo tradicional da narração, da descrição e da dissertação. Na nossa aula anterior, a gente falou muito sobre a questão da descrição. Lembra? A gente vai analisar de novo um pouquinho, vamos relembrar e vamos aprofundar a ideia da narração e da dissertação. Eu não estou falando nada sobre a questão da própria produção, mas não tem como eu adentrar esse mundo sem falar da produção. Não tem como. Acima de tudo, eu quero te mostrar como você vai analisar o próprio texto na sua interpretação textual. Fechou? E aí, então, conhecer a estrutura dos textos possibilita compreender com mais clareza a realidade e encontrar melhor a forma de expressão. Acabou! Eu quero te mostrar exatamente isso, que quando você entende, quando você saca sobre as próprias estruturas de cada um, gente, corre pro abraço. Por quê? Porque é muito mais fácil de você ter a interpretação e a compreensão desses modelos de texto, ok? Descrição. Vamos relembrar rapidamente. Revisão. Uma descrição consiste em uma enumeração de parâmetros quantitativos e qualitativos. Lembra que você está citando sobre algo que a pessoa, às vezes, ela não está vendo e você precisa ser o autor dessa descrição para que ela assim compreenda do que você está falando? Então, inclui distinções sutis, úteis para distinguir, né, a questão das coisas. Caracteriza-se por ser um retrato verbal de pessoas, objetos, animais, sentimentos, cenas, ambientes. O essencial é saber captar os traços distintivos. E, acima de tudo, você lembra que a própria descrição, ela é dividida? E aí, e se eu te perguntasse agora, quais são os tipos de descrição que nós temos? Olha aí o que eu coloquei pra você, hein? Só pra te ajudar. Objetiva e subjetiva. Objetiva, subjetiva, objetiva, subjetiva. Vamos lá, características de algo que é objetivo. Então, você literalmente precisa falar sobre algo que é fisicamente no mundo da realidade, ou seja, existente. Lembra? É algo objetivo, conciso, claro e acabou. E o subjetivo é bem diferente, ele trabalha mais com esse campo da emoção, do ser, né? Que literalmente, a própria literatura trabalha muito com isso e eu comentei isso com você na aula passada. Vamos adentrar então esse novo mundo. Anota pra mim. Narração.
Gente, a gente comumente produz isso, a gente faz isso daí o tempo todo, certo? Então, narrar é organizar um texto com o objetivo de expor uma sequência de fatos sequencial, reais ou imaginários. Então, olha que bacana, a própria narração, ela te dá essa liberdade de trabalhar com o mundo real ou imaginário. Cabe a quem produz isso? Você é escritor, ok? Em que personagens se movimentam num certo espaço à medida que o tempo passa. Então a gente está falando de tempo, isso é importante. Como assim do tempo? Segue-se ou uma sequência cronológica ou a quebra dessa sequência. O que é uma sequência cronológica? É você ter o início, o meio e o fim. Ou então você tem a questão dos flashbacks, né? De ter algo que está falando do presente e voltando, falando de um passado. Então, cenas, imagens do que vem ao passado. Isso cabe a quem? A quem está produzindo o texto, certo? Está pautada olha isso, verbos de ação e conectores temporais. Olha o que a tia Valéria acabou de falar para você sobre a questão dessa correlação do quê? De tempo, de uma sequência cronológica. Isso segue uma sequência temporal. Numa narrativa em primeira pessoa, o narrador participa ativamente. Claro que ele participa. Ele é o quê? Ele está falando sobre a questão da primeira pessoa dos fatos narrados, mesmo que não seja a personagem principal. Ou seja, lembra daquele tipo de narrador que era chamado de narrador personagem? Já a narrativa em terceira pessoa, então presta atenção. Eu citei para você já que nós temos uma narrativa em primeira pessoa e uma narrativa em terceira pessoa. Traz o narrador como um observador. Pode até mesmo apresentar pensamentos dele, né, dos personagens e tudo mais ao decorrer do texto. Então eu citei para você sobre a questão do narrador personagem e do narrador observador, ok? O que a gente pode tirar de muito importante daí? De como é estruturado, acima de tudo, qual é a função do ato de narrar? É você organizar e expor o seu texto numa sequência de fato sequencial, ok? Ou essa quebra mesmo, mas que precisa ter uma linha de raciocínio, certo? Olha o próximo. Narração objetiva e a narração subjetiva. Sim, nós temos também para a questão dessa narração. Não é somente no mundo da descrição, né? Objetiva, apenas informa os fatos, sem se deixar envolver emocionalmente com o que está sendo notificado. Amigo, você tá sendo objetivo, claro, conciso, é a mesma coisa. É algo que é impessoal, é direto, é objetivo. Você não tá trabalhando de uma forma pessoal, você não tá sendo subjetivo, olha lá. Leva-se em conta as emoções. Então é a mesma linha de raciocínio do próprio campo da descrição, ok? Os sentimentos envolvidos na história são ressaltados, o quê? A questão do psicológico desencadeado no próprio personagem, as ações que ela está sendo produzida ali naquela personagem, no ser, está sendo explicado pelo campo psicológico. Isso é ser subjetivo. E a observação, o fato, né, de um narrador de primeira pessoa envolver-se emocionalmente com mais facilidade no campo da própria história, ok? Passando, olha o que eu coloquei para você. A narração, ela obrigatoriamente precisa seguir essa formatação. Ela tem uma apresentação, ela tem uma complicação, ela tem o clímax e ela tem o desfecho. São pontos primordiais para você fazer uma análise de um texto narrativo, ok? Acabou. O que diz essa apresentação? Parte do texto em que são apresentados os personagens, as circunstâncias da história. Literalmente, é tudo que vai te mostrando o desenrolar da história. É esse primeiro momento de apresentação. Você está conhecendo sobre o que se trata esse texto. Você tem a complicação, parte do texto em que se inicia propriamente a ação. Gente, a complicação é o ato de começar a acontecer uma quebra de tudo que estava na mesmice do seu texto, ok? O clímax, o ponto mais alto, certo? É literalmente o ponto crítico, é um momento que todo mundo fica ali apreensivo, o que vai acontecer? Isso é o clímax da história. E o desfecho, ou seja, a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Você vai restabelecer o equilíbrio que foi quebrado
lá na complicação. Pronto, aí você tem uma linha sequencial de como é uma formatação para uma narração. Acabou? Passando os elementos de uma narrativa. Para que eu entenda, para que eu consiga interpretar uma narração, um texto narrativo, o que eu preciso compreender e ir atrás? Dos fatos, do tempo, do lugar, das personagens, da causa, do modo, da sequência. Pronto, são pontos importantes que, analisando cada um deles, você consegue, assim, trabalhar com os elementos de um texto narrativo. O que, quando, onde, como, porquê, como. Cara, são perguntas que são feitas a vocês em elaborações de provas, em questão, literalmente, provas de concurso. Você tem que encontrar a resposta bem certinha e assinalar e colocar lá se isso é certo ou errado. Por quê? Porque o próprio elemento da narrativa, ele vem te trazendo isso. Os fatos, o tempo, o lugar, personagem, causa, modo e as consequências disso tudo. Fechou? Olha o próximo. A modalidade narrativa do texto pode se constituir, então, de diferentes maneiras. Cara, tu pode ter uma piada, uma peça teatral, uma crônica, uma novela, um conto, entre vários outros. A narração, ela não é engessada. Você pode produzir e fazer essa elaboração dentro desses vários tópicos, ok? Na empresa, essa modalidade pode ser encontrada em cartas, em relatórios, memoriais, atas, entre vários outros documentos até. Uma narrativa pode trazer falas de personagens, com a questão do próprio discurso, sendo ele direto e indireto, ok? Para quem não lembra, eu coloquei aqui para você a questão do que é o discurso direto, do que é o discurso indireto, né? Discurso direto, pensa comigo que é literalmente quando você utiliza aquele travessão, né? Que é a inserção do personagem conversando. É direto, você está ali elaborando a sua fala, você não tem alguém que está falando por você, como no indireto. No discurso indireto, você tem a utilização do narrador que reconta toda essa situação. Tudo bem? Então ele reconta uma situação que aconteceu e está sendo narrado por ele. Então isso é ser indireto, é algo que está sendo contado, recontado. Diferente do direto. O discurso direto é o pá, falei, o outro respondeu, e isso é uma interação. Beleza? E aí, para finalizar ali, a estruturação desse discurso não carece da marcação de algumas coisas específicas. Estou falando do discurso indireto, ok? Dissertação. Pra galera que adora isso, essa própria produção, cara, é literalmente algo tão cobrado pra vocês no mundo de vestibulares. Tá aí, a própria dissertação. Digo isso tanto na produção como na análise de um todo, certo? Dos textos da prova. Então, como fazer, né, a própria dissertação, como expor com clareza as suas ideias, o seu ponto de vista, como argumentar de forma coerente, como organizar essa estrutura lógica, a sua introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Isso tudo são perguntas que vêm na sua mente no ato de você pegar e analisar, né? Então, olha o passo a passo. Primeira coisa que deve ser feita é interrogar o tema. Valéria, você está explicando para eu produzir não somente para a produção, mas também para a análise de um texto dissertativo. Você precisa desses tópicos. Vai te ajudar muito a responder várias questões a respeito. Então você precisa interrogar o tema, responder com a opinião, apresentar, né, os argumentos básicos. Então você precisa identificar onde estão esses argumentos básicos, os argumentos auxiliares, uma apresentação de um fato exemplo, uma conclusão. Você tem que saber toda essa estrutura para conseguir interpretar um texto dissertativo. É isso. Então, como é que ficaria esse esqueminha, né? No primeiro parágrafo você tem a tese, no segundo o primeiro argumento, no terceiro no segundo argumento, no quarto, ali você tem o fato exemplo e o último parágrafo, como sempre, você tem a sua tão querida conclusão. Acabou! É assim que a gente consegue montar o nosso próprio esquema de um texto dissertativo, ok? E aí a introdução. O que eu tenho numa introdução? É literalmente o seu ponto de partida. Como é que eu analiso uma introdução de um texto que foi me dado para que eu responda a respeito dele? Você vai literalmente fazer uma análise desse ponto de partida, buscando
saber qual é o assunto que está sendo tratado, delimitando, literalmente passando o seu marca-texto quando você está na sua casa, né? Atuando ali como uma espécie de roteiro. Por quê? Porque ele vai te mostrar os pontos principais que você precisa, certo? Então, assim, são recursos que a gente precisa aprender a usar ao analisar uma própria introdução, ok? O desenvolvimento. O que eu preciso saber do desenvolvimento? O desenvolvimento é o descorrer, né? Literalmente você comentar ali sobre todos os seus argumentos. Então é a parte do texto em que as suas ideias, os conceitos, as informações, elas estão disponíveis para a venda do peixe, ou seja, para vender suas ideias. São os argumentos primordiais, ok? Então, você precisa saber analisar o desenvolvimento de uma dissertação. Por quê? Porque aí está o ponto-chave. É o conteúdo que está sendo organizado de acordo com as propostas de quem o produziu. E isso te ajuda muito, meu amigo. A conclusão, que muita gente às vezes não sabe produzir, né? Vamos lá. É a parte final do seu texto, isso é óbvio. É um resumo fortificado, então, por tudo que foi dito anteriormente. Então, nessa parte também, você tem uma proposta de uma ação, né? O Enem adora cobrar lá essa intervenção de acordo com os direitos humanos. Lembra? O que é o parágrafo? Você deve estar se perguntando, né? Valéria, como é que eu analiso o próprio parágrafo? Então você começa a pensar que o parágrafo ele pode ser estruturado de diversas maneiras. Vai depender, então, de acordo com quantos parágrafos, ou seja, com quantos argumentos você está querendo trabalhar ao decorrer do seu texto, é isso? Então você precisa analisar os parágrafos minuciosamente, ponto por ponto, e assim conseguir responder tais questões. Esses parágrafos, eles são constituídos às vezes por confrontos, ou seja, fazendo uma analogia ou comparações. No confronto, o autor utiliza o artifício de contrapor ideias, certo? Analogias, fazendo então comparações. Tudo são artifícios, artimanhas que ao produzir um texto, uma dissertação em especial, você encontra para que faça uma elaboração de forma perfeita, algo que você literalmente precisa saber identificar ao fazer a sua interpretação. Definindo, dividindo e citando exemplos. Esse daí é um tópico muito comum, o ato de você citar exemplos. Então, ao definir o autor, né, literalmente de forma clara e concisa, objetiva, ele traz a questão de fenômenos a serem trabalhados, apresentados, envolvendo então exemplos. E aí são exemplos que são isolados ou fatos que realmente trazem uma fortificação para esses argumentos do próprio texto, ok? E aí nós temos mostrando a causa, o motivo, a razão, a consequência ou o efeito. Isso é na própria produção. Então, um parágrafo ele pode também trazer algo do tipo. Desenvolvendo-se, então, o parágrafo esclarecendo a causa, o motivo, a razão, bem como a consequência do efeito do tema que é dado, certo? Então, assim, a primeira dica que eu te dou é, quando a gente analisa essas tipologias textuais, você precisa saber toda essa estruturação. Amigo, te ajuda muito na parte da interpretação textual, certo? Porque, ao saber toda essa estrutura básica de uma narração, de uma dissertação ou até mesmo de uma descrição, quando você pega para analisar o próprio texto, responder as questões, sendo em provas de concurso, vestibular ou nas suas provas da escola como um todo, você consegue captar partes específicas para acrescentar nas suas respostas, ok? Então, eu conto que você tenha conseguido assistir bem tranquilinho o seu vídeo, fazendo as anotações, montando seu mapa mental. Qualquer dúvida, amigo, coloca para mim aqui embaixo. Um beijo enorme para cada um de vocês. Saudades das nossas aulas, viu?